Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de agosto de 2019. Telescópio na Espanha descobre um sistema solar próximo que pode ter água líquida. Parte 1. Astrônomos de vários países encontraram um novo sistema solar com 2 planetas como a Terra 12,5 anos-luz daqui, virando a esquina em termos astronômicos. O novo sistema planetário orbita Tiergarten, uma estrela não vermelha muito menor e mais tênue que o Sol. Esses 2 planetas se encontram tão perto do seu astro que sua temperatura é relativamente temperada, a tal ponto que poderia haver água líquida em sua superfície, uma condição fundamental para abrigar vida. Estamos perante 2 dos exoplanetas habitáveis mais próximos da Terra. O único mais próximo seria Próxima B, que está a 4,5 anos-luz, ressalta Ignacy Ribas, diretor do Instituto de Ciências do Espaço IEPCIC e um dos autores principais da descoberta. Quase 200 astrônomos de 11 países assinam o estudo, para o qual foram necessárias 240 observações durante 3 anos com o instrumento Carmenes, no Observatório Astronômico de Calar Alto, na província de Almeria Sul da Espanha, além de instalações complementares de menor tamanho. Os 2 novos exoplanetas, Tiergarten B e C, têm um tamanho 1,25 e 1,33 vezes maior que o da Terra, respectivamente. Segundo o estudo, publicado nesta terça-feira na revista Astronomy and Astrophysics, os 2 orbitam muito perto de sua estrela, por isso completam uma volta um ano terrestre em 5 e 11 dias, respectivamente. Ambos se encontram na chamada zona habitável, embora seja o planeta C o que tem características mais adequadas. Segundo Ribas, estes 2 novos mundos têm tantas possibilidades de abrigar vida como os 2 principais candidatos conhecidos até agora nas proximidades de nosso sistema solar, Próxima B, anunciado em agosto de 2016, e 2 dos 7 planetas descobertos em fevereiro de 2017 em torno de TRAPPIST-1, a 40 anos-luz. Os 3 sistemas têm anãs vermelhas como centro. Normalmente, descobertas desse tipo vinham sendo feitas por instrumentos localizados em outros países. O novo achado representa um bom impulso para a equipe do Observatório de Almeria, que, apesar de ser o maior da Europa continental, sofreu importantes cortes orçamentários nos últimos anos. É uma descoberta clara e sem dúvidas, diz Didier Queloz, um dos descobridores do primeiro planeta fora do Sistema Solar, em 1995. É alucinante pensar que há apenas 25 anos este campo não existia, e que agora já nos propomos seriamente achar vida em outros planetas, acrescenta. Sobre este novo achado, o astrofísico opina que o sistema da estrela TRAPPIST, da qual ele foi um dos descobridores, continua sendo único, porque só com ele haverá a possibilidade de usar o telescópio espacial James Webb, a ser lançado em 2021, e averiguar mais coisas sobre os planetas nessa estrela. Já no sistema de Tiergarten será preciso esperar a chegada de uma nova geração de telescópios gigantes, que começarão a funcionar em meados da próxima década. As anãs vermelhas ejetam radiações que poderiam eliminar a atmosfera de seus planetas e aniquilar a vida eventualmente existente. Esse sinal já havia sido detectado em Próxima B, como revelou um estudo recente da equipe de Meredith MacGregor, astrônoma da instituição Carnegie para a Ciência EUA. Em Tiergarten essas ejeções não foram captadas, por isso ele representa um entorno mais benigno para a vida que se conhece hoje.
Mas o instrumento Carmenes, especializado em captar luz vermelha e infravermelha, não é capaz de observar se esses planetas têm atmosfera, algo essencial para que possam manter um efeito estufa que modere as temperaturas e proteja a vida da radiação. A definição de habitável evolui constantemente à medida que novas técnicas de observação são lançadas, explica MacGregor. Inicialmente a zona habitável era a distância de um planeta até a sua estrela em que havia uma temperatura de equilíbrio suficiente para ter água líquida na superfície. Encontramos muitos planetas terrestres desse tipo. Mais claramente há outros fatores para saber se um planeta é realmente como a Terra, por exemplo, se tem uma atmosfera, placas tectônicas, um campo magnético. Necessitamos das novas instalações astronômicas de nova geração para responder a estas perguntas, acrescenta a astrônoma. O estudo termina com uma reflexão inquietante. Tiergarten se formou há 9 bilhões de anos, o dobro que o nosso sistema solar. Houve 2 vezes mais tempo para gerar uma civilização inteligente. Se os Tiergardianos existirem, diz o estudo em sua conclusão, poderiam observar a Terra transitando em frente ao Sol entre 2044 e 2496. Poucos meses após o lançamento do Livro dos Espíritos, Ovid abordou o assunto da pluralidade dos mundos habitados entre as perguntas 55 a 58. A Allan Kardec acrescenta mais informações na Revista Espírita de março de 1858, onde inicia questionando quem ainda não se perguntou, considerando a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados. Antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, podia-se duvidar. Hoje, no estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos há probabilidade, mas, a essa ideia verdadeiramente sedutora, são feitas objeções tiradas da própria ciência. Parece, dizem, que a Lua não tem atmosfera e, provavelmente, não tem água. Em Mercúrio, tendo em vista a sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo fundido, de sorte que, se ali houver este metal, deve correr como a água dos nossos rios. Em Saturno dá-se exatamente o oposto, não temos um termo de comparação para o frio que lá deve reinar, a luz do Sol deve ser muito fraca, apesar do reflexo de suas 7 luas e de seu anel, porquanto, àquela distância, o Sol não deve parecer senão como estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se seria possível viver. Não se concebe que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista. Não poderá ser formada de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível. Diremos a mesma coisa da água ou dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando, sob nossos olhos, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol. Se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres vivendo na água, não faríamos uma ideia de sua estrutura. Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? E, entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes de suportar a ardência de um sol tropical. Por que, então, não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e em um meio totalmente diferente do nosso?
Seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não poderíamos viver, como não o podemos no seio do oceano, na companhia dos peixes. Pela mesma razão, se os habitantes da Lua, constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem um dia vir à Terra, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como ocorre conosco quando caímos na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom senso que deve ser assim, uma vez que repugna a razão acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no espaço não passem de massas inertes e improdutivas. A observação, ali, nos mostra superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, barrancos, vulcões extintos ou em atividade, porque, então, lá não haveria seres orgânicos? Seja, dirão, que haja plantas, mesmo animais, é possível, porém, seres humanos, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível? Por certo, nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós, nem que sejam mais ou menos avançados do que nós, moralmente falando, mas, quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, existia um outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A Terra é salpicada de inumerável quantidade de ilhas, pequenas ou grandes, e tudo o que é habitável é habitado, não surge no mar um rochedo sem que o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos se os habitantes de uma dessas menores ilhas, conhecendo perfeitamente a existência das outras ilhas e continentes, mas não tendo tido jamais relações com os que os habitam, acreditassem ser os únicos seres vivos do globo? Dir-lhes-íamos: como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Por qual estranha bizarrice vossa pequena ilha, perdida num canto do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? Podemos dizer o mesmo em relação às outras esferas. Porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade, porque, dizíamos, dentre tantas outras seria única morada de seres racionais e pensantes. Que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recriar os nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem sequer para nos iluminar? Não haveria ao mesmo tempo orgulho e impiedade pensar que assim fosse. Aqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é ilógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos, e esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo, que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos, igualmente, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes.
Assim, tudo é povoado no universo, a vida e a inteligência estão por toda parte nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra, e até nas profundezas etéreas. Haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho, que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.